Olá, sou a Maria José e vamos continuar nossa leitura. Vamos falar sobre Primeiros Crônica 9 e 10. Habitantes de Jerusalém depois do cativeiro, a derrota de Israel e a morte de Saul, a sepultura de Saul. Primeiro Crônicas 9. E todo Israel foi contado por genealogias, e estão escritas no livro de Reis de Israel. E os de Judá foram transportados à Babilônia por causa das suas transgressões. E o primeiro habitante que morava na sua possessão e na sua cidade foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os netineus. Porém, alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim e dos filhos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inri, filho de Bani, dos filhos de Pérez, filhos de Judá, e dos Silonitas, Asaias, o primogênito, e seus filhos. E os filhos de Zerá, Jeuel e seus irmãos, 690. E os filhos de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Rodavias, filho de Hassenua, e Ibnéias, filho de Jorão, e Elá, filho de Uzi, filho de Micre, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel e filho de Ibnijas. E seus irmãos, segundo as suas gerações, 956. Todos esses homens foram chefes dos pais na casa dos seus pais. E dos sacerdotes Gedaías e Jeoaribe e Jaquim e Azairias, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, maioral da casa de Deus. Adaía, filho de Jeroão, filho de Passur, filho de Malquias, e Massai, filho de Adiel, filhos de Jazera, filho de Mesulão, filho de Meselemite e filho de Emer, como também seus irmãos, cabeça das casas dos pais, 1660 homens valentes para a obra do ministério da casa de Deus. E dos levitas, Semaia, filho de Azube, filho de Ansricão e filho de Razabitas e filho de Merari. E Baquebacar, Eres, e Galau, e Matanias, filho de Mica, filho de Zincre, filho de Asaf. E Obadias, filho de Semaias, filho de Galau, filho de Gedutum, e Berequias, filho de Asa, filho de Eucana, moradores da aldeia dos Nefofatitas. E foram os porteiros Salum, Acube, Talmum, Aimã e seus irmãos, cujo chefe era Salum. E até aquele tempo estavam à guarda da porta do rei, do lado do oriente, e esses foram os porteiros dos arraiais dos filhos de Levi. E Salum, filho de Coré, filho de Ebiasaf, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai, os coraitas, tinha cargo da obra do ministério e eram guardas das portas do tabernáculo, seus, como seus pais. Como seus pais foram responsáveis pelo arraial do Senhor e guardas da entrada.
Finéias, filho de Eleazar, antes era líder entre eles, e o Senhor era com ele. Zacarias, filho de Meselemias, porteiro da entrada da tenda da congregação. Todos esses foram escolhidos para serem guardas da porta. Foram 212, e foram esses, segundo as suas aldeias, posto em suas genealogias, e Davi e Samuel, o vidente, os constituíram nos seus respectivos cargos. Estavam, pois, eles e seus filhos à porta da casa do Senhor, na casa da tenda, junto aos guardas. Os porteiros estavam aos quatro lados, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. E seus irmãos que estavam nas suas aldeias deviam de tempo em tempo vir por 7 dias para servirem com ele. Porque havia naquele ofício 4 porteiros principais que eram levitas e tinham encargos das câmaras e dos tesouros da casa de Deus. E de noite ficavam em redor da casa de Deus, cuja guarda lhes tinha sido confiada, e tinham o encargo de abri-la cada manhã. E algum deles estavam encarregados dos utensílios do ministério, porque por conta os trazia e por conta os tiravam, porque deles haviam alguns que tinham encargos dos objetos e de todos os utensílios do sacrifício do santuário, como também da flor, da farinha, do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias. Alguns filhos dos sacerdotes eram obreiros da confecção das especiarias, e alguns dos filhos do sacerdote eram obreiros. E Matatias, dentre os levitas, o primogênito de Salu, o Coraitas, tinha o cargo da obra que se fazia em Sertã. E alguns dos seus irmãos, os filhos dos coatitas, tinham os encargos de preparar os pães da proposição para todos os sábados. Des, des, desses, alguns dos seus irmãos também, desses foram também os cantores, chefes dos pais, entre os levitas, habitando nas câmaras, isento do serviço, porque de dia e de noite estavam a cargo de ocuparem-se naquela obra. Esses foram os cabeças dos pais entre os levitas, chefe em suas gerações. Esses habitaram em Jerusalém. Porém, em Gibeão habitara Jeiel, pai de Gibeão, e era o nome da sua mulher Maaca. E seu filho primogênito Abidom, depois Quisbal, Ner e Nadab, e Gedor, Alor, Zacarias e Miclote. Miclote gerou Simeão, e também eles habitavam em Jerusalém, defronte de seus irmãos com eles. Ener gerou a Quis, e Quis gerou a Saul. Saul gerou a Jonathan, a Malquizua, a Abinadab e a Esbal. Os filhos de Jonathan foram Meribbaal gerou a Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, Meleque e Tareia. E Acas gerou a Jairá. E Jairá gerou a Alemete. E Asnavete e a Zinri. E Zinri gerou a Mosa. Mosa gerou a Bineá, cujo filho foi Refaías, de quem foi filho Eleazar, cujo filho foi Azel.
E teve Azel 6 filhos, e esses foram os nomes: Aziricão, Bocro, Ismael, Searias, Obadias e Hanã. Esses foram os filhos de Aziel. Primeiro Crônicas 10. E os filisteus pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram mortos nas montanhas de Gilboa. E os filisteus perseguiram a Saul e a seus filhos, e mataram a Jonatã e a Abinadab e a Malquizua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e temeu muito aos flecheiros. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha esses incircuncisos e escarneçam de mim. Porém, seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a sua espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, seu escudeiro que Saul estava morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente. E vendo todos os homens de Israel que estavam no vale, que havia fugido, e que Saul e seus filhos eram mortos, deixaram a sua cidade e fugiram. Então vieram os filisteus e habitaram nela. E sucedeu que no dia seguinte, vindo os filisteus a despojar os mortos, acharam Saul e seus filhos estirados nas montanhas de Gilboa, e despojaram e tomaram as suas cabeças e as suas armas, e as enviaram pela terra dos filisteus em redor, para anunciarem a seus ídolos e ao povo. E puseram as suas armas na casa de seu Deus, e suas cabeças a fixar na casa de Dagom. Ouvindo, pois, toda Jabes de Gileade, tudo quanto os filisteus fizeram a Saul, então todos os homens valorosos e valentes se levantaram e tomaram o corpo de Saul e o corpo dos seus filhos, e os trouxeram a Jabes, e sepultaram os seus ossos debaixo de um carvalho em Jabes, e jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, o qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para consultar, e não buscou o Senhor, que por isso o matou, e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Obrigado mais uma vez e até a próxima.